Torcedor, os concorrentes aqui do Sport, Fortaleza e Ceará, começaram a contratar. Mesmo que a janela não esteja aberta, que não possa registrar, mas eles começaram a contratar. E o Sport começou a dispensar. Esse era o meu medo. Pois é. Uma coisa é dispensar e não contratar. E se contratar, contratar como os concorrentes estão contratando. Os concorrentes estão tirando o jogador da Série A. E o jogador que o Sport estava escanteando aqui, que não teve oportunidade com o Márcio Goiano, vai para a Série A. Vamos falar sobre isso? O Meia vai para a Série A. O Meia vai para a Série A. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também aqui, o Sport pode perder um prata da casa, uma joia pode sair de graça, estilo Luciano Juba, mas dessa vez não vai para o Bahia não, vai para o Fortaleza. Vamos falar também sobre isso. Torcedor, o que eu quero dizer aqui, ou vai para o Ceará, não sei, vai para algum aí clube que estiver esperto, né? Pois é. Torcedor, o jogo, muito importante que o Sport vai ter com o Atlético Goianiense, que o Atlético Goianiense, preste atenção, o Atlético Goianiense perdeu o treinador agora no último jogo contra o CRB, o 3-3, o empate de 3-3 derrubou o treinador, venceu um treinador, viu? O Atlético Goianiense derrubou o treinador agora, recentemente, no último jogo. E Gustavo Coutinho, vamos falar sobre ele, se ele vai jogar ou não. Vamos falar tudo sobre isso depois da vinheta. Bota o hino da máquina, torcedor. Se é esporte, então você vai pro lugar certo. Aqui é seu lugar. Se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Você é leão, então mata no peito. Bate de primeira, lá no ângulo, com força. Então, você tem raça, então ripa. Quando aparecer a palavra ripar ali, você ripa o vídeo. É isso aí, você é leão. É isso aí. Pois é. O que eu quero dizer aqui, torcedor, é que a gente tem que entender a realidade. Esse elenco do Sport, que Márcio Goiano está treinando, né? Essas contratações que vieram, que Biel, Perotti, todos vieram e todos são de pena. Todos são indicação. E eles vieram por causa de Roger Silva, que estava aqui. Márcio Goiano já disse, como interino, ele não palpitou em nenhuma dessas contratações quando o Roger chegou aqui em janeiro, só tinha 8 jogadores. Tudo foi formatado por Roger e vieram porque Roger estava chamando. Esse é um ponto. Veja só, Márcio Goiano vai agora, na segunda janela, agora ele vai dar o palpite dele. Esses Biel, Depena, Perotti, isso aí é o modo, a visão de mundo de Roger, né? O que Roger acha correto para formar um elenco. Agora a gente vai ter na segunda janela agora a opinião de Márcio Goiano. Vai ser bem diferente os jogadores que vão vir. A gente começou aqui, a gente tá perdendo aqui, não tá perdendo porque não foi utilizado. Mas veja só, Max, que é um camisa 10, que começou no Flamengo, jogou pelo Flamengo, jogou no Cuiabá, na melhor fase do Cuiabá, na Série A, foi vendido para os Estados Unidos, estava lá na Liga Americana, ele como 10, aqui ele não teve oportunidade com o Márcio Goiano de 10. A gente pode dizer, mas ele não teve, ele não começou jogo, não é um jogo, 2 jogos, para a gente fazer uma avaliação. Por quê? Porque a Chapecoense, que está lá lutando na zona do rebaixamento na Série A, veio atrás de Max. Vai contratar Max. Num sistema dramático que a Chapecoense está na Série A, na lanterna, faz tempo, está contratando Max. Está contratando jogadores para vir qualificar o elenco. E aqui não teve oportunidade. Entenda uma coisa, lá nos Estados Unidos, ele teve o mesmo problema na época de Igor Cairuz. Problema de aposta. Igor Cairuz ficou afastado um ano e meio, ele também lá nos Estados Unidos. Só que a gente não tinha notícia porque ele estava na Liga Americana, o Max. Tá entendendo? Mas agora ele está sendo negociado, ele pertence ao Cuiabá. O Cuiabá está negociando ele, e a Chapecoense tem interesse nele. Aqui ele não teve oportunidade. Aqui eu não estou questionando ser ou não ser. Estou dizendo que não teve. O Roger ainda... Aqui ele entrava de lateral, de ponteiro, no lugar de Cleison, no lugar de Barleta. Nunca entrou no lugar ali de Depena como 10. Nunca entrou ali como 10. Parece que quem utilizou ainda foi Roger. Mas vamos lá falar aqui, vamos falar todas as broncas que a gente tem que falar. Torcedor, Fortaleza, o Ceará, não está aberta a janela, mas pode contratar, só não pode registrar no bid da CBF. Lucas Mugni
da Série A. Mirassol, o Ceará já contratou. Para reforçar, já está reforçando. Você entende isso? Ah, pronto. E agora, Tiquinho Soares, centroavante de nível de Série A, de alto nível, que vai vir jogar uma Série B para fazer gol. Contratado pelo Fortaleza. Pertence ao Santos. O Santos emprestou ao Mirassol. O Mirassol não vingou no Mirassol. Agora vai jogar a Série B no Fortaleza. Né? O Santos vai pagar 1 milhão. O salário dele é 1.400.000 no Santos. Jogador que estava no Botafogo, jogador de Libertadores, jogador de campeão brasileiro. Tiquinho Soares, centroavante. 35 anos. O Fortaleza vai pagar 350 mil. E o Santos vai pagar 1 milhão um milhão mais ou menos. 1 milhão mais ou menos. Que o salário dele é esse. Mas ele vai jogar 350 mil no Fortaleza. Porque o Fortaleza tá querendo entrar no G2. Para não ficar no playoff. Porque playoff vai ser muito arriscado aqui na ilha. A gente já fez um teste de um playoff, né? Com Fortaleza que tá disputando com a gente, né? A gente viu como foi o teste aqui com o Márcio Goiano. Os 2-0 que o Fortaleza veio e deu aqui na ilha lotada, né? Já sabe como pode ser o risco de playoff, né? Pois é, então vamos lá. Gustavo Coutinho não vai jogar, recebeu o 3º cartão amarelo. Gustavo Coutinho poderia jogar porque foi um empréstimo, foi pago o empréstimo, foi um empréstimo pago, foi um empréstimo oneroso. Né? Quando o empréstimo é oneroso, o jogador pode jogar. E ainda mais, o Atlético Goianiense comprou 20% dos direitos federativos, porque o Sport devia ao Atlético Goianiense o passe de Ramon, o investimento de Ramon Menezes, né? Que era 1 milhão e o Sport não tinha pago, estava devendo. O Atlético Goianiense pegou e comprou 20% de Gustavo Coutinho. E tem uma cláusula no final do contrato de mais de 9 milhões se o Atlético Goianiense quiser comprar, opcional, comprar mais 80% de Gustavo Coutinho. É um dos artilheiros, é o artilheiro lá do Atlético Goianiense. Mas não vai jogar porque já recebeu o 3º cartão amarelo. Pois é, vamos lá, falar das broncas. Fábio Matheus, você tem uma joia, você tem que botar ele para jogar. Fábio Matheus, para o mês, ele pode fechar um contrato com o Ceará. Ele pode fechar um pré-contrato, para dizer de forma mais clara. Ele pode fechar um pré-contrato com o Ceará ou um pré-contrato com Fortaleza. Ou até um pré-contrato com Bahia City, feito Juba. Tá? Mas por que chegou nessas condições? Porque a joia não foi valorizada. Se você não bota a sua joia para jogar, se você bota jogador medalhão, jogador emprestado para jogar, mas você não bota o seu ativo. Você não valoriza na vitrine do futebol o seu ativo. Você empresta, quem queria ele era o Remo, na Série A. Quem queria ele também, se eu não me engano, era Chapeco, não me lembro mais o outro, era 2 clubes que tinham interesse. Cuiabá e Remo na Série A. Ele jogou no Novo Horizontino com o Eduardo Batista. Fez um bom campeonato paulista. Mas ainda eu acho que a posição dele lá com o Eduardo Batista não é de transição. Ele é primeiro volante. É um primeiro volante. Mas sendo que para o mês ele pode ser um pré-contrato. Por quê? Porque o Sport quer oferecer o que o cara não vale no mercado. Mas por que o Sport quer oferecer? Porque o Sport não utilizou. Não utilizou, não valorizou, o cara não jogou, porque se ele jogasse, o Sport ia, o cara joga, o cara produz, o cara dá assistência, o cara faz interceptação, o cara protege a zaga, enfim, o cara participa do jogo, joga os 90 minutos, mas ele não teve essa oportunidade, então o Sport não vai pagar ele o que ele realmente merece se ele tivesse a oportunidade, às vezes, de valorizar um Zé Delivery da vida. A gente bota um Zé Delivery da vida, mas não bota uma prata que tem mais potencial. E na hora de pagar o que o cara vale de real, a gente não quer pagar porque a gente não utilizou. Mas o cara tem potencial. Tá entendendo? É isso aí. A gente pode perder Fábio Matheus. Marcelo Aju é outro que o Sport... mas a Marcelo Aju tem contrato até 2027. Marcelo Aju e Augusto Pucci tem contrato até 2027. Mas os dois não estão sendo valorizados. Aí quando chegar para o ano, né? Aí que pode perder o jogador 6 meses antes de terminar o contrato final, aí fica querendo pagar mixaria porque bota o cara para ser reserva de Matos, bota o cara para ser, bota o atleta, o ativo, a joia para ser reserva de Matos e ser reserva de Zé Marcos.
Um é reserva de Zé Marcos e o outro é reserva de Matos. Aí você mesmo desvaloriza seu ativo e na hora de fechar acordo você não quer pagar o que o cara vale. Porque você não valorizou. Tá entendendo, torcedor? Então são essas minhas preocupações. Cuidado que na segunda janela, esse Sport aqui, esse elenco de Pena, Perotti, Barleta, isso é a cara de Roger Silva, que joga, é um treinador propositivo. Depois a gente vai ver as contratações, as indicações de agora. Não tem mais Roger para indicar não, nem passa a lista para ele. Quem vai indicar agora é... Roger pode ir para o Ceará, o Ceará está sem treinador e o Atlético Goianiense perdeu o treinador agora. Agora vai ser o estilo reativo de Márcio Goiano. Pois é. Nas contratações. Ele que estava há muito tempo no Central. Passou um tempo no Central, passou um tempo no Náutico na Série C, passou um tempo no Goiatuba, no Goianesa. Ele vai indicar os jogadores. Eu estou preocupado. E você? Valeu, torcedor. Substituição. Esse desafio da Beta da Sorte é o seguinte, Roger. Você tá com a camisa da seleção de uma pessoa que você vai tirar. Tá. Você vai tirar alguém da seleção. E vai colocar alguém daqui dessa lista. Você vai botar algum ídolo do futebol de Pernambuco. Tem aqui, ó, Caça-Rato, Givanildo com a mão... Deixa eu falar. Tem outra foto de Givanildo. Cook, Chiesa, meu parceiro. o rei de Pernambuco, O rei. Diego Souza, Magrão e João Paulo. Magão! Então, quem é que você pega... Aí você pega a foto e mostra para o celular ali, para ir para a câmera. Bom, Quem João, você João colocaria meu na parceiro, seleção? meu amigo, assim, jogou junto no Botafogo, mas é do nosso rival. O Caça, simbólico. Chiesa, meu irmãozão. Diego Souza, artilheiro. Não, tô em dúvida. Qual é a dúvida? Qual é a dúvida? Magão e Bala. E aí? Ancelotti continua no cargo. Ancelotti continua. Tá. Vamos dar mais uma chance. Eu acho que eu vou pro Bala. Bala? O Oi. Bala? Meu Então, parceiro. o rei de Pernambuco estaria na seleção brasileira se o Roger fosse escolher aqui nesse grupo. Com Agora, certeza. quem saía para ele entrar? Eu acho que ontem eu tiraria o Paquetá, colocaria o Rafinha por dentro. Rapaz, essa é a substituição mais aleatória da história do futebol. Sai Carlinhos Bala, entra Paquetá. Na Copa, viu? Na Copa. Eu colocaria ele solto, igual eu tô achando que o Neymar vai jogar. O Bala bagunçar o rei. Aí, Tá aqui, ó, camisa meu do rei. parceiro merece. Aí, ó, você merece essa convocação.